Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque, segunda-feira, 19 de maio, e claro, tem que começar esse vídeo prestando homenagem ao meu pai, aniversariante do dia, né? Grande botafoguense que me fez botafoguense, e enfim, meu pai que sempre conta aqui histórias, né, dele, conheceu pessoalmente Mané Garrincha, Nilton Santos, né, enfim, vários jogadores da época de ouro do Botafogo e que acompanha até hoje. Hoje em dia é um pouco mais, né, não gosta tanto de ver os jogos do Botafogo, fica muito nervoso, né, mas ontem pelo menos acho que foi um jogo que, né, foi tranquilo. Vou falar já já da partida de ontem contra o Flamengo, então um beijo, um abraço pro meu pai, grande botafoguense, o maior botafoguense que eu conheço. Galera, Botafogo termina a rodada caindo uma posição, né? Tá em 10º lugar, ali bem na finalzinho da primeira página, como eu gosto de dizer, com 12 pontos, né? Claro que em termos de campeonato, o empate não foi dos melhores resultados, era importante o Botafogo vencer, mas dentro do contexto, claro que empatar um clássico nunca é um resultado de todo ruim, né? Que se apresentava, especialmente há uma semana atrás, né? Vamos fazer o recorte de uma semana atrás. Eu falei aqui para vocês, vai se iniciar uma semana que tem 3 jogos muito importantes, inclusive para a gente pensar no destino, né, do Renato Paiva. Então, o jogo com o Internacional, que até então era uma equipe aí das melhores do futebol brasileiro, o jogo com cara de final contra o Estudiantes e o clássico de ontem contra o Flamengo. O Botafogo passou por esses 3 jogos com 2 vitórias e um empate, né? Então dá pra gente dizer que Renato Paiva sai muito fortalecido dessa semana. Eu sei que tem gente que ainda tá reclamando, dizendo que o Paiva tinha que mexer na equipe de forma mais rápida, né? Às vezes ele demora muito, ou quase sempre demora muito para mexer, né? Mas, sem dúvida alguma, são 3 jogos que deixaram o torcedor botafoguense esperançoso de melhora, né? De classificação no Brasileiro, de subir na tabela, né? O título hoje parece algo distante, estamos a 10 pontos do líder Palmeiras, né? Que chegou a 22 ontem, ganhou de virada do Bragantino, mas o Botafogo hoje está bem na Copa do Brasil, vai ter uma decisão na Libertadores no dia 27 e bem também do Brasileiro. Então uma semana realmente marcante, acredito eu, para a continuidade da temporada, né? Então analisando aqui rapidamente, na Palmeiras 22 pontos, eu falei, Flamengo chegou a 18 com o empate de ontem, Cruzeiro com 17, Red Bull Bragantino com 17, fecham no G4, então o Botafogo está a 5 pontos do G4, mas, como eu falei, a 10 pontos do Palmeiras, né? O campeonato ainda muito embolado, né? Olha só, o Z4 para a gente ter uma ideia, Grêmio, Juventude, Santos e Sport estão no Z4 e o próprio Grêmio que abre, né, a zona de rebaixamento com 9 pontos, tá? Só 3 pontos atrás da gente. Quem está aí, digamos aí com uma discrepância maior, é Sport com apenas 2 pontos e Santos com apenas 5, né? O Juventude tem 8 pontos, então também não dá para botar o Juventude muito longe do restante ali da galera da meiuca, né? Realmente Santos e Sport fazendo um início de campeonato muito fraco, muito abaixo. Antes da gente falar do jogo de ontem, vamos falar de um dos destaques, né, do Botafogo ontem. Mais uma vez o Cuiabano foi destaque e agora a imprensa argentina, argentina não, inglesa, o site britânico On The Minute trouxe a informação de que o Nottingham Forest teria interesse, estaria monitorando o Cuiabano, né? A gente lembra que o Nottingham Forest, ano passado, demonstrou interesse pelo Matheus Nascimento, né? E agora estaria disposto a fazer uma proposta na janela de meio do ano, que é só ali a partir de 12 de julho, tá? Finalzinho do Super Mundial. Essa semana, o Brighton, né? A gente soube que fez 2 propostas pelo Cuiabano, o Botafogo não topou, né? O Botafogo começa a pensar, a conversar sobre uma negociação envolvendo o lateral / atacante cuiabano a partir de 10 milhões de euros, tá? Essa pelo menos é a ideia. Lembrando que o Cuiabano tem contrato com o Botafogo até o final de 2027, tá? Então é isso. Se quiserem levar o Cuiabano, vão ter que pegar uma boa grana. Falando ainda em Cuiabano,
Os comentaristas do Grupo Globo, né, do Sport TV, o Denilson Show, o Denilson e o Felipe Melo, rasgaram elogios, né, à atuação do Cuiabano ontem, inclusive dizendo o seguinte: por que ele não está numa pré-lista de seleção brasileira? Né, o Cuiabano, que até outro dia era um reserva no Botafogo, claro que um reserva de luxo, né, que volta e meia era solicitado, e acabou que aí o Paiva, diante das lesões, dos problemas do Botafogo, acabou achando um espaço para o Cuiabano, né, no ataque do Botafogo, né, mais à frente. Então, bem interessante realmente ele mostrando esse repertório. Ele é um jogador muito forte, né, de muita força física, bom drible e também boa finalização. O Cuiabano aí vivendo um grande momento, né. Então, aspas para Denilson, parabéns para o Cuiabano, está jogando muita bola. Em algum momento ele foi questionado, criticado, até por merecimento, porque não vinha atuando bem. E ele parece mais fino, né? Provavelmente deve estar se cuidando ao extremo, porque teve que arrumar um lugar no time, está jogando muita bola. É exatamente isso. O Paiva acabou tendo que arrumar um lugar para o Cuiabano no time, né? Aquela coisa, quando o jogador está voando, né, ele acaba achando um lugar, e foi até um lugar improvável, né, e deu certo. Falar da zaga do Botafogo também, né, antes de mais nada, o David Ricardo saiu ontem sentindo um pouco a coxa, mas na zona mista ele já tranquilizou o torcedor e disse que realmente, acho que foi só uma cãibra, alguma coisa do tipo, ele que nunca teve nenhum problema muscular mais sério, né, o David Ricardo teve uma atuação ontem digna de Alexander Barbosa, né? Não sentimos falta do nosso titular Barbosa. E o Jair a mesma coisa, né? O Jair Cunha tem ido muito bem, ganhou elogios do goleiro John, né? O goleiro John brincou, até falou, você é muito bom mesmo, né? Valeu o investimento. Te lembra que o Jair custou ali uma bela grana aos cofres alvinegros, além do passe do Tiquinho Soares, né? Então, a boa dupla de zaga do Botafogo, reserva, mas que, né, não tem feito a gente sentir falta, né, de Bastos e Barbosa, né, muito bem eles no jogo, né. Quem também está vivendo o seu melhor momento disparado no Botafogo é o Alan, né, talvez até, acho que junto com o Gregory, os dois maiores destaques da partida de ontem. O Alan acabou substituindo o Arthur, né, e fez um papel interessante ali. Acabou que o Botafogo, por conta de um desfalque que foi o Arthur, acabou tendo um meio de campo mais reforçado, e era uma partida que pedia isso, né? A gente sabe que o Flamengo, mesmo com alguns desfalques, né, viria, né, com tudo, porque estava jogando no Maracanã. Então o Alan realmente funcionou muito bem ali, e está tendo de fato a sua primeira oportunidade aí no Botafogo, né? Ele que passou por outros treinadores, e acho que ele demorou esse tempo também para entrar em forma, né? Acho que também ele estava sendo preterido antes, porque realmente não estava rendendo o suficiente, e agora sim o Alan tá dando conta do recado, né? O Paiva inclusive explicou, né, por que ele escolheu o Alan para o lugar do Arthur, né? E ao mesmo tempo elogiou o Alan. Foi um desbloqueador de jogo, exibição extraordinária, disse o Renato Paiva, sobre a entrada do Alan, né? Ele foi um desbloqueador de jogo dentro do que era a pressão do Flamengo, jogar muitas vezes nas costas da pressão do Flamengo, depois pisar terrenos como ele sabe pisar, estar sozinho, longe dos pontos de pressão, longe das marcações, poder receber e servir os jogadores sem andar naquela vertigem, porque não a ter a do Arthur e não pisando em terrenos. Meu Deus, é quase um filósofo, né, o nosso Renato Paiva, mas enfim, foi assim que ele explicou a exibição considerada extraordinária, né, segundo o Paiva, do Alan. O Botafogo vai ganhando os chamados reforços internos. O Paiva também na coletiva destacou que o placar foi justo, né, mas dentro das oportunidades, a melhor oportunidade do jogo, né, foi a do Marlon Freitas, defesaça do goleiro Rossi, né, a melhor oportunidade foi do Botafogo, de fato, um lance ali que era para a bola ter morrido no fundo do barbante, né, do Flamengo. Acho que foi um jogo que o Botafogo, o início ali da partida, o Botafogo demorou um pouco a achar a melhor marcação, né? O Flamengo talvez tenha tido uma ligeira superioridade no começo do jogo, mas depois o Botafogo ficou muito à vontade em campo, né? Controlou bem as ações e, de fato, foi a equipe que levou mais perigo, né,
e refletiu também nas arquibancadas, né? Muita gente aí falando, vou falar aqui, eu sei que vocês vão me cobrar, a torcida do Botafogo, impressionante mais uma vez, ali 2.000, acho que nem 3.000 torcedores, né? E só se ouvia a torcida do Botafogo em boa parte do jogo, né? Os próprios microfones do Premier captando, né, a torcida do Botafogo cantando sem parar, e a torcida do Flamengo, né, apática, né? Apática. Aí tem toda essa brincadeira aí, a gozação da torcida de teatro, né, mais uma vez no Maracanã, mesmo, né, com o Flamengo tendo dividido ali o setor sul, colocado 9.000 torcedores para tentar abafar. Mas não, é isso, galera. A galera que vai para o jogo, né, principalmente, tá indo ali, né, e aí eu vou botar com várias aspas, né, para guerra mesmo, né, porque a gente sabia que estaria em minoria, né. E o mais importante, o time em campo, né, demonstrou muita vontade, enfim. Então isso é a simbiose perfeita, né, da arquibancada e o time, né. A torcida percebeu que o Botafogo estava lutando pelo resultado. Infelizmente, os 3 pontos não vieram. O Botafogo tinha vencido nos 3 últimos anos o Flamengo, o Botafogo no papel de visitante, né. Então, ontem poderia de novo ter acontecido, não aconteceu, mas acho que é um resultado que, de certa forma, também fortalece aí o Botafogo para o maior desafio que vai ser depois do Capital, né? Lembrando que a gente tem um jogo na quinta-feira com o Capital, fim de semana que vem não temos jogos do Botafogo, e aí sim, no dia 27, o jogo com Laú, né, o jogo decisivo, que o Botafogo vai ter que manter esse nível de atuação se quiser ganhar, né? O Botafogo vai ter que manter. Hoje, claro, como eu disse, essa semana o Botafogo mostrando que, ao contrário daquele Botafogo que enfrentou o Carabobo na Venezuela e outras atuações horrorosas que o time teve, hoje, agora o time está com uma cara, está lutando, está mostrando um esquema de jogo, os jogadores que estão entrando estão dando conta do recado, né? Quem começa jogando está preocupado, porque quem está justamente entrando depois está também gerando dúvidas, né? E dando opções para o técnico Renato Paiva, né? O caso do Natan, por exemplo, que tem entrado bem, né? E tantos outros jogadores aí saindo do banco, né? Agora, o exemplo maior, o Alan, né? O Alan, que estava ali meio que, né, esquecido, entrou e deu super conta do recado. Fora os jogadores que estão rendendo, né, agora, o que não estavam há pouco tempo atrás, como o caso do Arthur, né? Ontem, talvez, o jogador ali que destoou um pouco, o Juan Cruz, né? O Juan Cruz destoou um pouco, mas lutou, né? Não dá para dizer que não se esforçou, que realmente não é um jogador de primeira prateleira, né? Essa que é a verdade. Falando em jogador de primeira prateleira, e aí botar a prateleira lá acima o nível mais alto, né? Ontem surgiu uma notícia do jornal Marca, né? Espanhol, tradicional, confiável jornal Marca, que uma das equipes brasileiras estaria interessada no CR7, né? No Cristiano Ronaldo. A gente sabe que o Cristiano Ronaldo está ali tendo problemas, né, no seu atual clube, né? Provavelmente pode acontecer uma saída, né? E aí o Paiva foi perguntado após o jogo, né? Ele até brincou, o Natal é só em dezembro, né? Aspas para o Renato Paiva sobre Cristiano Ronaldo no Botafogo. Mas se viesse, não pode dizer não uma figura dessas. Eu não sei de nada, estou só respondendo a tua pergunta, não sei de nada. Não sei se passa alguma coisa, juro que não sei. Mas é como eu digo, os treinadores querem sempre mais e melhores jogadores. O Ronaldo, mesmo com a idade que está, continua a ser uma máquina de fazer gols, e numa equipa que gera oportunidades atrás de oportunidades, um finalizador vem sempre bem. E depois também o Paiva brincou e disse o seguinte: essa pergunta tem que ser em outro idioma, né? Não é em português, tem que ser feita, né, naturalmente em inglês para John Tector. Galera, eu não tenho informação, mas se eu tivesse que arriscar, eu diria que pode ser sim, que tenha sido o John Textor que tenha feito a proposta, né? Segundo o jornal Marca, ou Palmeiras, ou Botafogo, ou Flamengo, ou Fluminense, uma das equipes brasileiras fez uma proposta para ter o Cristiano Ronaldo, pelo menos no Super Mundial, né? Aí a gente não sabe que período seria, só o Super Mundial, seria um semestre inteiro, né? E claro que a gente, conhecendo o Cristiano Ronaldo, a gente sabe que ele quer estar onde estão os holofotes,
né? E no mês de junho e julho, os holofotes do mundo vão estar para o Super Mundial da FIFA. Primeiro Mundial do tipo, provavelmente única oportunidade na carreira do Cristiano Ronaldo de jogar nesse tipo de competição, né? O Messi vai estar atuando pelo Miami, né? Então, acho que é uma notícia que faz sentido. Agora, se foi o Botafogo, não tem como a gente cravar. E ainda, o Cristiano Ronaldo toparia, né? Quais seriam as condições para isso? Encaixaria o Cristiano Ronaldo no esquema do Botafogo? Claro, né? É exatamente o que o Paiva falou. E o Paiva tem também feito questão de dizer nas últimas entrevistas que está muito satisfeito com os jogadores, porque se criou um pouco aquela coisa, né? Quando ele chegou, ficou treinando o time um mês, aí pediu alguns reforços pontuais, e ele está valorizando naturalmente o grupo, né, para não parecer que, olha, é um grupo que precisa de vários reforços. Ele está sendo até cuidadoso nesse sentido, né? Inclusive ele falou o seguinte: os grandes jogadores são sempre bem-vindos, o Cristiano ou outro qualquer, desde que venham para agregar ao elenco que nós temos, que também é um elenco que me deixa muito satisfeito nesse momento. Então é exatamente isso. O Paiva está tendo esse cuidado. Há um tempinho atrás as pessoas ficaram assim, pô, será que ele não está ali sendo meio que deselegante, né? Os jogadores estão chateados com o Paiva? Não, o que a gente tem visto aí nos últimos tempos, realmente os jogadores estão se entregando, estão comprando a ideia do Renato Paiva, e ele também está mais cuidadoso aí nas declarações nesse sentido, né? De mostrar o que eu acho que é a realidade mesmo. O Botafogo tem um bom elenco, mas naturalmente tem carências, né? E os reforços vão acontecer. Não precisa nem ser o Cristiano Ronaldo. Se for o Cristiano Ronaldo, além do reforço técnico, vai ser também, claro, um rebuliço, né, incrível em termos de mídia, de marketing, né, para o Botafogo. Imagina o que vai ter de criança querendo comprar a camisa do CR7 do Botafogo. Seria uma loucura, né? A gente não consegue nem imaginar o que seria isso. Imagina, ele vem, mesmo que atue só no Super Mundial, mas tenha boas atuações, o Botafogo vença o PSG com gol de Cristiano Ronaldo, né? Estamos sonhando aqui, é o sonho, é o que eu botei na thumb de hoje, é o sonho. Mas é algo que não é impossível para o Grupo Eagle, né? Agora, pode ser que tenha sido outra equipe, pode ser que tenha sido o próprio Flamengo que tenha feito a proposta, né? A gente não sabe, a gente não tem essa informação, mas seria, além, né, do reforço técnico, uma grande jogada de marketing, é óbvio, né? Então, a ver, né? Vamos aguardar. Botafogo essa semana, uma semana boa de treinos. Vamos aguardar quem irá atuar diante do Capital. O Botafogo precisa confirmar, né? Carimbar a sua classificação. Fez um 4-0 no jogo de ida no Newton Santos. E aí depois o foco total para o jogo do dia 27. Beleza, galera? Ótima semana a todos. Um abraço para vocês. Comentem aí embaixo. Importante. E mais uma vez, um abraço, um beijo para o grande botafoguense Luiz Carlos Albuquerque, aniversariante do dia. Fico até arrepiado porque são muitas histórias. Foi quem me fez botafoguense, me levou para o Maracanã, primeira vez, e até hoje, né, a gente fica ali acompanhando os jogos do Botafogo e ele me manda mensagem, quer saber a minha opinião, né? Aí às vezes ele até fala assim, não precisa falar nada, vou acompanhar no canal Botafogo Digital o que você achou da partida. É isso aí, tamo junto, valeu.